Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 2, verso 12, fala a partir do verso 12 até o verso, deixa eu ver aqui, 17, fala sobre a igreja de Pérgamo. E como eu tenho feito de costume, antes de eu começar a entrar na palavra propriamente dita, destrinchar o texto, eu quero dar algumas características da igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Mísia, daquela região da Ásia Menor. Ela teve uma grande biblioteca de cerca de 200 mil livros. Era uma coisa grandiosa, era um povo muito culto. Então ela tinha uma biblioteca enorme, que posteriormente esses livros foram levados para a biblioteca de Alexandria. Foi o primeiro lugar do mundo que se trabalhou couro de cabra e de ovelha para poder fazer como pergaminho. O formato que nós temos de livro hoje, ele se originou em Pérgamo. Eles pegaram o couro, trataram o couro e começaram a escrever no couro e dar esse formato de livro que nós temos hoje. Também era o centro da religião oficial e a sede da autoridade da justiça do Império Romano na Ásia Menor. Então era uma cidade muito culta e também uma cidade muito importante no contexto histórico ali de Roma, porque ela detinha ali as autoridades que geriam aquela península ali da Ásia Menor. Também era o centro dos maiores cultos pagãos daquela região. Lá tinha o templo de Zeus, que em grego é Zeus grego, e Júpiter em romanos, é o maior deus para eles, era o deus mais adorado. Segundo a lenda, Pérgamo era uma terra santa por ter nascido ali o deus Júpiter. Então, assim, era uma cidade muito idólatra. E por fim, ficava numa colina a mais ou menos 30 metros do nível do mar Egeu. Seu nome em grego significa cidadela. Então nós temos uma cidade bastante culta, uma cidade bastante interessante culturalmente, uma cidade de pessoas extremamente cultas, letradas, e também uma cidade enraizada na sua identidade, a idolatria. O culto ao imperador, como vocês sabem, eu já falei isso sobre Éfeso e Esmirna, na Ásia Menor, o culto ao imperador romano era obrigatório. Essas religiões politeístas, eles não se importavam se as pessoas acreditavam em Júpiter, acreditavam em Zeus, mas acreditavam em outros deuses. Eles não tinham problema com isso. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus é o Deus único, é o Deus, como disse, ele tem ciúme de nós. Então eles também não se importavam se a pessoa fosse crente em Jesus, mas permanecesse cultuando ao imperador. Mas aí a gente vai começar a ver que a igreja de Pérgamo, ela tem uma peculiaridade muito grande a respeito disso. Eu queria que você abrisse aí Apocalipse capítulo 2, verso 12, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Aleluia. Então, meus amados, nós temos uma igreja que Jesus manda uma carta advertindo. E essa igreja, amados, eu queria dizer que, se formos olhar bem, é uma igreja
aliançada com o mundo. E quantos de nós conhecemos pessoas crentes, fiéis, mas ainda aliançadas com o mundo? Então, quando Jesus escreve essa carta, Jesus dá uma direção da seguinte forma. Jesus começa falando assim: eu sei onde você vive. Eu sei onde você vive. Eu sei o que acontece aí. Você vive onde está o trono de Satanás. Alguns dizem que essa referência diz respeito ao trono de Satanás devido a uma seita pagã babilônica que, fugindo dos persas, migrou, uma seita ocultista, e se instalou na cidade de Pérgamo. Então Jesus está advertindo: eu sei onde você habita. Tantas vezes na Bíblia relata a Babilônia como algo satânico, algo que é contra Deus. Jesus está falando: eu sei que você vive num ambiente hostil. Eu sei que você vive no meio de pessoas que cultuam Satanás. Eu sei que você vive no meio de pessoas que não gostam de mim, que não honram o meu nome. Aí Jesus continua no verso 13: contudo, você permanece fiel ao meu nome. Você permanece fiel àquilo que você aprendeu. Você permanece fiel. Jesus diz da fidelidade, é fiel. Mas logo abaixo, Jesus começa com uma advertência. Antes disso, Jesus fala assim: você é fiel, mesmo depois que Antipas, minha fiel testemunha, foi morta. O bispo de Pérgamo, discípulo do apóstolo João, ele foi martirizado. Historiadores dizem que ele é o primeiro mártir da Ásia, da igreja da Ásia, que ele foi martirizado, fervido, num caldeirão de azeite quente. Ele foi cozido. E a Bíblia diz que ele é uma fiel testemunha. E ele foi cozido num caldeirão, segundo historiadores, em formato de bezerro de bronze, um bezerro de bronze, no qual eram realizados sacrifícios pagãos. Eles usaram o servo de Deus para sacrificar. Usaram o servo de Deus como mártir em sacrifício. E a Bíblia diz que Jesus chama Antipas, minha fiel testemunha. E aí a Bíblia continua: Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus volta a afirmar: eu sei que vocês habitam no lugar onde Satanás habita, onde pessoas que são contra mim. Presta atenção, querido, só existe duas situações: quem está com Deus e quem está com o diabo. Não existe meio termo. Não existe muro nesse negócio espiritual. Ou se você está com Deus, ou você está contra Deus. Ah, mas se eu não persigo, está contra, querido. Ah, mas isso é contra. Ou você é com Jesus, ou você é contra Jesus. É fato. Antipas é morto. Verso 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E logo abaixo ele fala sobre os nicolaítas. Aí agora tem duas coisas que a gente precisa tratar: os ensinos de Balaão e os ensinos dos nicolaítas. Então, o que era o ensino de Balaão? O que era o ensino de Balaão? Quem foi Balaão? Alguém sabe aqui quem foi Balaão? Igreja, escola, EBD, pastor Guilherme, EBD. Quem sabe foi Balaão? Amém, Balaão. O ensino de Balaão é uma mistura espiritual da igreja com o mundo, quando a sua prática e procedimento perverte a pureza e a santidade da igreja. É um ensino de Balaão. Por quê? Em Números capítulo 22, eu vou contextualizar para que você entenda. Números 22, Israel progredindo rumo a Canaã. Quando saiu do Egito, Israel progredia território a território até chegar em Canaã. Ele passa pelo território dos Amonitas. E quando o rei de Moabe, chamado Baraque, vê a multidão de israelitas subindo direto para rumo à terra prometida, direto para Canaã, ele fica com medo.
São milhões e milhões de pessoas que ele fica apavorado. Aí ele chama um sujeito chamado Balaão, um profeta que existia, para amaldiçoar o povo de Deus. Está em Números capítulo 22. Então ele chama o rei Baraque chama Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus fala na terceira vez: você não consegue amaldiçoar o que eu já abençoei. E isso, amados, havia um prêmio. Baraque ofereceu dinheiro para Balaão amaldiçoar. Só que Balaão não conseguiria amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E isso serve para nós. Ninguém vai conseguir amaldiçoar a sua vida sendo que Deus já te abençoou. Amém? Não, dá um amém mais forte. Amém? Às vezes nós ficamos com os pessimismos, com medo da inveja, com medo disso. Querido, Balaão falou assim: eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Se Deus já nos abençoou, ninguém consegue nos amaldiçoar. Maldição sem causa não tem fundamento, querido. Amém? Então vamos lá. Capítulo 25 de Números. Depois eu volto aqui em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Números 25, que eu quero dar uma pincelada em Números capítulo 25. Aleluia. Números capítulo 25, verso 1. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante seus deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quero dizer uma coisa para você, querido. Escute bem. A aliança da igreja com o mundo a impede de avançar para as promessas de Deus. Israel vinha progredindo, subindo em direção à terra prometida. Israel se depara ali no deserto, ali em Sitim, perto das campinas de Moabe. Como Israel não progrediu, em Números capítulo 31, fala que Balaão deu conselhos a Balaque: olha, se você não pode combater um povo santo, perverta. Quando Apocalipse fala sobre os ensinos de Balaão, é exatamente isso. É essa cultura que estava entrando dentro da igreja. Então, Moabe não conseguia lutar fisicamente contra Israel. Moabe não conseguia, com seu exército, destruir Israel. Então, o que eles fazem? Um povo de um Deus santo só pode ser destruído com seu... Vamos ver se você pegou o mistério. Pecado. Um povo santo só pode ser destruído por meio do seu pecado. Moabe não ousou levantar o seu exército para lutar contra Israel. Mas Números capítulo 31, avança só um pouquinho. Verso 15. Depois que Israel avança sobre Moabe, no verso 15 de Números 31, Moisés diz assim: você deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Verso 16: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Amados, presta atenção. Balaão queria um prêmio. Balaão queria um dinheiro. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, mas ele sugeriu a Balaque: olha, esse povo é santo. O Deus deste povo é um Deus santo. O Deus deste povo não permite que esse povo se misture. Eles têm uma ordenança de Deus. Eles não vão casar com estrangeiras. Eles não podem fazer aliança com outras nações. Mas uma coisa você pode fazer: envie mulheres para o meio do arraial israelita. Você imagina um exército de Israel, cara. Você imagina centenas, milhares de mulheres moabitas chegando no meio do arraial israelita. As mulheres sedutoras, seduzindo os homens. Eu nem sei se tinha dança do ventre. Tinha? Como é que se faz isso? Mas elas chegam no arraial. Os homens estão lá.
cansados de batalhas, de guerras, presas fáceis para sedução. Aí a Bíblia diz que além deles serem seduzidos e praticarem imoralidade sexual, sexo com essas mulheres, prostituição, mulheres das quais Deus advertiu antes, não tomem essas mulheres para vocês. E a Bíblia diz ainda que essas mulheres, orientadas por Balaão, levaram esses homens a praticar também adoração a outros deuses. Eles comiam comidas sacrificadas a ídolos e adoravam outro Deus. Está lá em Números 25. Israel ficou parado. O que fez Salomão tropeçar, o que fez Salomão pecar contra o Senhor, foram justamente os seus casamentos, foram justamente as suas alianças com o mundo. Salomão, se aliançou com centenas de mulheres que praticavam uma fé diferente da sua. E a Bíblia diz que na velhice Salomão já estava um velho tolo, apesar de tão sábio para escrever Provérbios, Eclesiastes, era um tolo. Que as mulheres chegavam para ele e falavam assim: mozão, posso construir um templo para o Baal aqui? Aí, pode bem. Vai lá edificar um templo para Baal. Posso edificar um templo para outro Deus? Para todos os deuses. Salomão se prostituiu. E a Bíblia diz aqui em Números que, seguindo o conselho de Balaão, Israel tropeçou. Aí quando nós lemos em Apocalipse capítulo 2, volta lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, capítulo 2, verso 14. Diz que havia no meio dos cristãos de Pérgamo aqueles que se apegaram aos ensinos de Balaão. Veja que interessante. Quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele diz duas coisas. Olha, vocês deixaram o primeiro amor, é verdade, mas eu tenho um ponto positivo para vocês. Vocês não se apegaram às práticas dos nicolaítas. Jesus estava dizendo: tem faltado amor no meio de vocês, mas tem um ponto positivo: vocês não estão se prostituindo. Os cultos desse pessoal era regado muitas vezes a sexo, a prostituição e comida sacrificada. Em Éfeso, Jesus dá um ok para a igreja de Éfeso, falando assim: você não pratica as obras dos nicolaítas. Mas quando chega na igreja de Pérgamo, Jesus fala assim: tenho contra você. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos. E isso é muito relevante para nós, porque já entra no negócio doutrinário. A igreja de Pérgamo já não tinha práticas, ela já estava nos ensinos, estava virando uma doutrina, era uma heresia dentro da igreja. E se nós, igreja de hoje, não tomarmos cuidado, muita coisa que chega até nós, heresias, ensinamentos errôneos, práticas errôneas, elas vão virar o quê? Doutrinas em nosso meio. Doutrina. Então, Jesus está repreendendo essa igreja por causa dos ensinos que ela estava recebendo. Os ensinos. E eu quero dizer para você, quando o diabo não consegue enfraquecer a igreja pela perseguição e sofrimento, procura fazê-lo pela corrupção. Isso é para você, crente. Isso é para você, jovem. Se o diabo não conseguir enfraquecer a sua fé, enfraquecer o seu servir a Jesus, com perseguição, com decepção, com sofrimento, o método que ele vai tentar nos destruir é pela corrupção. Olha, veja bem, quando Jesus apareceu no Jordão, João Batista o batizou, e a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado. Em hipótese nenhuma, em lugar nenhum, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, Satanás teria qualquer condição de impedir o propósito de Deus. Ninguém tem condição de impedir o propósito de Deus na sua vida. Ninguém. A única coisa que pode impedir o propósito de Deus na sua vida são suas escolhas.
Porque Satanás não tem nenhuma autoridade sobre nós, a não ser que nós venhamos dar. Então, veja bem, como Satanás não conseguia derrubar um crente por meio da perseguição, por meio do sofrimento, ele usa a corrupção. Guarde isso no seu coração. Anote isso mesmo. Então, Satanás não poderia impedir o propósito de Deus por meio de Jesus. Não poderia. Deus é soberano. Mas a Bíblia diz que Satanás tentou Jesus. Não é isso? Tentou o quê? Por meio da corrupção. Quando a gente fala corrupção, alguns só pensam em algo financeiro. Mas tem a corrupção do caráter. Tem a corrupção da moral. Tem a corrupção da dignidade. Tem a corrupção da verdade. Tem a corrupção do sexo. Satanás ofereceu reinos para Jesus, poder. Satanás ofereceu para Jesus pão. Satanás tentou Jesus na soberba. Querido, o diabo só pode nos vencer quando nós somos corrompidos. E isso acontecia nessa igreja. Ele tentou a igreja matando Antipas. Jesus está falando, você é fiel, mesmo Antipas tendo sido morto. A igreja não se dispersou quando Antipas foi morto, mas ela se corrompeu. Ela manteve a fé, mas ela se corrompeu. O que Satanás fez? A igreja se adaptou ao mundo. A igreja, que era uma igreja aliançada com Cristo, agora se transformou numa igreja aliançada com o mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado para que a gente não faça alianças com o mundo. O diabo talvez está tentando nos parar de diversas formas. Às vezes levanta enfermidade, levanta problema na família. Ele é um causador de problema. Ele é um causador de problema. Muitas coisas são responsabilidade das nossas escolhas, mas o diabo é um causador de problema. E nós permanecemos fiel ao Senhor, amém? Amém? Veio o coronavírus, e onde você está? Fiel ao Senhor. Veio desemprego nesse tempo e você fiel ao Senhor. Veio tristezas nesse tempo e você fiel ao Senhor. Então, se ele não consegue te vencer pelos levantes, vai tentar te vencer pela corrupção. A Bíblia diz lá em Números que 24 mil israelitas morreram de uma praga devido ao pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. 24 mil israelitas morreram por causa da prostituição, por causa do sacrifício. Muitos cristãos em Pérgamo participavam dos cultos pagãos e comiam comidas sacrificadas e praticavam imoralidade sexual para serem livres da perseguição. Como eu disse, eles não tinham problema se eles adoravam Jesus, desde que adorasse também o imperador, desde que também tivesse outro culto. Mas nós cristãos, como Antipas, nós não nos rendemos a outros deuses, porque nós só temos um Deus. A Bíblia diz que só há um Deus. Então, um cristão, para professar na sua fé cristã, neste momento aqui, ele corria o sério risco de morrer como Antipas morreu. Foi martirizado. E muitos, para se verem livres dessa perseguição, faziam essa aliança. Hoje eu vou na igreja Batista Logos. Amanhã eu vou no forró. Amanhã eu vou no pagode. Meu irmão, que aliança há entre Jesus e o mundo? Que aliança há entre Jesus e as festas pagãs? Que aliança há entre Jesus e Halloween? Que aliança há entre Jesus e festas juninas? Que aliança há entre Jesus e a bebida? Que aliança há entre Jesus e essas coisas que não são santas? Foi nessa doutrina de Balaão que essa igreja começou a se perder. E quantos irmãos começam a se perder na fé por causa dessa doutrina do não tem nada a ver? É tudo tranquilo. Eu só vou ali, hoje eu não vou no culto. Por quê? Porque eu estou no Mineirão com a galera. Ô, gente, Mineirão é bom demais, mas toma cuidado.
Toma cuidado até onde você vai. Toma cuidado na sua escola, jovem, na sua faculdade. Quando chega as festas de Halloween, você está lá no meio. Porque não tem nada de Deus nisso. Onde tem festa junina que Cristo foi? Amém? Se liga, gente. Se liga, fica atento. Não há aliança. Não há aliança. Precisamos tomar cuidado com os moabitas, com as moabitas, com as coisas que seduzem, com as coisas que nos enganam. A gente fala, isso aqui é uma das piores, é uma das coisas mais legais que tem hoje em dia. A gente, uma década, 2 atrás, ninguém imaginava fazer chamada de vídeo, conversar, se vendo, é legal demais. Mas isso também destrói. A internet é boa, mas mal usada ela destrói. E o tempo inteiro Satanás está tentando colocar moabitas em nosso arraial. Satanás o tempo todo está tentando colocar moabitas para adentrar as nossas casas. Glória a Deus. Verso 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E quem que eram os nicolaítas, irmãos? Quem que eram os nicolaítas? Alguns dizem que os nicolaítas eram originários de um homem que fez parte da igreja verdadeira de Jesus, Nicolau de Antioquia, que está lá em Atos capítulo 6. Alguns dizem que esses nicolaítas são discípulos desse Nicolau que um dia esteve ao lado de Estevão, esteve ao lado dos apóstolos, dos verdadeiros apóstolos, na pregação do evangelho, cuidando das viúvas. E ao largo do tempo, ele deturpou a doutrina. E aqui fala claramente que ele, os ensinos dos nicolaítas. E a igreja crescia sob o ensino de quem, amados? Dos ensinos dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja crescia lá em Atos sob a doutrina dos apóstolos. E qual que era essa doutrina? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? O Jesus que morreu, que veio por nossos pecados, que morreu e ressuscitou. Um Jesus que era santo, um Jesus que não pecava. E agora essa superabundância de pecado havia uma hiperabundante, mega, max graça que permitia que o pecado entrasse na igreja e as pessoas pecassem e cultuassem a Deus da forma que queriam. E eu quero dizer para você que não há aliança entre Deus e o profano. Amados, a nossa maior luta hoje, é andar em santidade. A sua maior luta como cristão hoje não é pelas conquistas que você acha que você precisa ter, mas é por santidade. A nossa maior luta hoje não é pelo marido, não é pela namorada, não é pela esposa, não é pelo cargo, não é pelo passar na Polícia Federal, não é pela faculdade, não, querido. A maior luta do cristão é pela sua alma, sempre foi e sempre será. A nossa maior luta é por aquilo que é eterno, não por aquilo que é temporal. Jesus repreende quando eles pensam, vocês querem juntar tesouro aqui onde a traça e a ferrugem consome? Vocês são muito doidos. Junte tesouros no céu. E a igreja permite que essas coisas venham com doutrinas que não são de Jesus. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: foi para a liberdade. Eu preciso ler isso aqui. Abra Gálatas capítulo 5. E já estou encerrando. Gálatas capítulo 5, verso 1. Você precisa ouvir isso em nome de Jesus, amém? Abre aí na sua casa, Gálatas capítulo 5, verso 1.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Não se deixem. Não se deixem. Amados, a nossa maior luta hoje é contra o pecado. A nossa maior luta hoje é andar com Deus. Porque Deus não se mistura com o pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado Deus abomina. E essa prática nicolaíta trazia o pecado para dentro da igreja. E a igreja de Pérgamo tolerou isso, ao ponto de ser repreendida, de Jesus falar assim: se vocês não se arrependerem, eu virei e vou lutar contra vocês. Eu virei e vou lutar contra vocês. E eu estou encerrando. Verso 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. E o que é esse maná, querido? Esse povo não estava comida sacrificada. O povo lá, em Números capítulo 22, que nós lemos, 25, eles não comeram comida sacrificada. Jesus está falando: por que vocês estão comendo o que o mundo te dá? Por que vocês estão comendo o que o mundo oferece para vocês? Jesus falou: eu sou o pão. Eu sou o pão. E Jesus está falando aqui nessa carta: eu vou dar para vocês um maná escondido. E onde está esse maná escondido? Nas regiões celestes. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E qual que é esse nome? Vencedor. Este nome é vencedor. É aquele que vai passar por essa terra e vai vencer os ensinos dos nicolaítas, os ensinos de Balaão. Vai vencer tudo aquilo que Satanás colocar para nos corromper. E eu encerro com 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Se você puder abrir por favor. Eu falei igual o Cebolinha agora. Se você puder abrir 1 Pedro, deixa eu ver. 1 Pedro, verso 13. Por favor, abra que a gente vai encerrar com esse texto, amém? Todos acharam aí? Amém? Meu Deus, galera boa de Bíblia é outro nível. Portanto, estejam com a mente preparados, prontos para agir, estejam alertas. Presta atenção que Jesus está falando, o apóstolo Pedro está falando. Portanto, estejam com a mente o quê? A mente preparada. Paulo diz: renovei a vossa mente. Prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outros. Os maus desejos de outrora, desculpa. Quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também em tudo que o fizerem. Pois está escrito: sejam santos como eu sou. Amados, sem santidade, a Bíblia diz que ninguém verá Deus. Jesus estava falando para a igreja de Pérgamo: seja uma igreja santa. Não deixe que esses ensinos contrários à minha palavra deturpem aquilo que você aprendeu. Guardem no seu coração: sejam santos como o Senhor é santo. Essa é a maior luta do cristão, é andar em santidade, é a luta contra o pecado, é a luta contra os seus próprios desejos. Amém? Vamos orar, queridos? Amém? Em nome de Jesus. Quem entendeu aí, galera? Amém? Quem entendeu? Amém? Sede santo. Sede santo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, hoje nós ouvimos sobre a igreja de Pérgamo, Pai. Uma igreja que foi fiel, Senhor, mas fez alianças com o mundo, Deus. Pai, nós rogamos ao Senhor que nos dê graça, Senhor Jesus.
tanto a nós, Pai, mas como a tua igreja na face da terra, Senhor Jesus, para ser uma igreja, Pai, que não anda sobre os ensinos de Balaão, uma igreja que não seja permissiva com a imoralidade sexual, Senhor, que não seja uma igreja permissiva, Pai, com, Senhor, práticas que não agradam ao teu coração, com coisas sacrificadas a ídolos, com festas sacrificadas a ídolos, Pai, em homenagem a ídolos, ó Deus. Pai, que os ensinos, Pai, dos nicolaítas, Senhor, esses ensinos que deturpam a verdade do Evangelho de Cristo, Senhor, não entrem nas nossas igrejas, Pai, não entrem em nossos corações, ó Deus. Senhor Jesus, nos leve todos os dias, Pai, ao arrependimento dos nossos erros, Pai. Nos leve ao arrependimento das nossas falhas, Pai. Perdoe os meus pecados, Pai. Perdoe os pecados dessa mocidade que está aqui. Perdoe os pecados dos irmãos que estão em casa, Deus. Senhor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Senhor, nos perdoe, Pai, se somos infiéis e quando fomos infiéis, ó Deus. Senhor, que a tua graça, Senhor, venha nos perdoar. Senhor, assim como o Senhor disse para aquela igreja se arrepender, senão o Senhor viria contra ela, Pai, nessa terceira carta, Deus, eu me proponho, Senhor, a arrepender em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nos dê a tua graça de andar, Pai, em santidade, como o apóstolo Pedro disse, Pai, sede santo como o Senhor é santo. Nos dê a graça, Senhor, de ter, Pai, a nossa mente, Pai, firmada, pronta para agir, Pai, pela causa do Evangelho, ó Deus. Senhor, que nós não venhamos, Pai, ser corrompidos, ó Deus, pelas práticas do mundo, Senhor. Que o politicamente correto, Pai, não nos intimide mais, ó Deus. Levante homens, Pai. Levante mulheres, Pai. Pessoas corajosas, Deus, para se posicionarem, Pai, pela causa do Evangelho de Cristo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E assim nós te damos graças, ó Deus, pelo teu maravilhoso amor que nos ensina, Pai. Em nome de Jesus. E você que está comigo, aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus.